Olá a todos. Então, voltamos aqui ao bloco 3 para conversar especificamente sobre osteoporose, um quadro relativamente prevalente, inclusive aqui no Brasil. Bom, quando a gente fala de osteoporose, eu quero reforçar um ponto para vocês. A gente está falando de uma doença osteometabólica sistêmica crônica, ou seja, ela não é especificamente localizada em um ou outro osso. A gente está falando de uma doença osteometabólica que pega todos os ossos, é claro, com predomínio de algumas regiões. O principal desfecho relacionado à osteoporose que a gente tenta evitar e quer evitar é principalmente a fratura por fragilidade. Então vejam, a fisiopatologia da osteoporose nada mais é do que uma alteração da resistência do meu osso. Ou seja, há tanto redução da densidade quanto redução da qualidade desse meu osso. Portanto, vejam, tá? Quando a gente analisa as biópsias ósseas, analisando tanto a biópsia óssea que está em A quanto está em B. Então, em A, notem que interessante, eu estou vendo uma cortical bem adequada, espessa. Eu estou vendo várias trabéculas conectadas entre si com um tamanho adequado. Agora, quando eu vou para B, quando eu pego aqui uma biópsia óssea de um osso osteoporótico, olha que interessante. A minha cortical está reduzida, eu tenho pequenas e poucas trabéculas e o espaço entre trabéculas é aumentado. Ou seja, eu tenho uma perda tanto de densidade óssea quanto de qualidade do meu osso. Bom, quando a gente está falando de osteoporose, existem fatores de risco já muito bem esclarecidos. Principalmente a idade, aí eu considero mulheres pós-menopausa como um dos principais fatores de risco. Não só isso, doenças desabsortivas, por exemplo, se o paciente tem doença celíaca ou mesmo um Crohn com acometimento em algumas regiões do intestino, ele pode progredir com má absorção de vitamina D e cálcio e evoluir com osteoporose. Outros fatores, principalmente álcool e cigarro, principalmente aqui o cigarro. A história familiar, principalmente familiar de primeiro grau, se eu tiver um pai ou uma mãe com fratura prévia de quadril. Baixo peso, principalmente MC abaixo de 17, menopausa precoce, assim como presença de outras doenças como diabetes e a própria artrite reumatoide, que a gente fala tanto aqui na reumatologia, também são fatores de risco para a osteoporose que a gente conhece. Bom, quem eu trago para vocês aqui? Eu trago a Angelina Jolie. Mais do que 50 anos de idade, pós-menopausa, magra e com osteoporose. Além disso, ela tem um fator de risco, que é o sexo feminino. E ainda, se a gente for colocar, lembrem, ela fez aquelas cirurgias relacionadas principalmente à presença do BRCA, ou seja, ela tem uma menor exposição hormonal. Com isso, ela é o perfil fenotípico da osteoporose que eu quero que vocês guardem. Então, ótimo. Quando a gente fala de clínica da osteoporose, eu quero lembrar para vocês que ela permanece assintomática por longos períodos. Inclusive a fratura, por exemplo, a fratura vertebral pode permanecer assintomática. As fraturas, vejam, quando presentes, principalmente em outros ossos, inclui pelve, húmero proximal, rádio distal, fêmur, eu falo de fraturas que vão evoluir com dor, deformidade e incapacidade física. Aquelas fraturas vertebrais, principalmente que eu falei para vocês que podem ser assintomáticas, eu quero lembrar que ela pode progredir com perda de altura. Então eu estou falando daquela mulher magérrima, pós-menopausa, que a mãe teve fratura de quadril e que começou a perder altura. Ou que ela está apresentando uma hiperlordose nova ou uma hipercifose. Então vejam, quando a gente fala de osteoporose, eu quero também falar para vocês de um ponto muito importante. Quem eu vou rastrear e quem são os pacientes que eu vou diagnosticar a osteoporose. Então vejam, o diagnóstico da osteoporose ele pode ser realizado, por definição, em mulheres na pós-menopausa e em homens acima de 50 anos. Através dos seguintes fatores, utilizando tanto a clínica quanto a densitometria. A presença de um T-score menor ou igual a 2,5 em coluna total ou em quadril, e aí leia-se tanto em colo do fêmur quanto fêmur total. Além disso, fratura por fragilidade em quadril, risco elevado pelo FRAX, que é a Fracture Assessment, que é uma ferramenta que eu vou conversar no próximo slide por vocês, e a presença de osteopenia associada a alguma fratura por fragilidade. É interessante só que a gente reforçar o que é a fratura por fragilidade. É aquela fratura que ocorre por um trauma pequeno, ou, melhor, uma fratura que ocorre por um esforço ou um impacto que eu não esperaria em uma pessoa saudável. Especificamente, o último ponto para a gente diagnosticar, nesse grupo de pacientes, eu quero reforçar que é osteopenia com fratura por fragilidade, em húmero proximal, rádio distal e pelve. Ou seja, por exemplo, fratura de metatarso, fratura de costela, aqui não se encaixa. Bom, e agora? O que é o FRAX? O que é esse Fracture Assessment? Ele nada mais é do que um algoritmo que vai conseguir trazer, através da análise de idade, fatores clínicos e a própria densitometria do paciente, o risco de fraturas que ele tem, tanto de quadril quanto das fraturas de outros locais maiores que eu citei para vocês no slide anterior, em 10 anos. A gente calcula o FRAX e, por fim, leva ele nessa tabela.
Aqui em específico eu estou trazendo para vocês o Frax Abraço, que pode ser facilmente encontrado no Google. No Frax eu vou lá e coloco idade do meu paciente, peso do meu paciente, fatores de risco associados, por exemplo, ingesta alcoólica, por exemplo, ele tem diabetes ou artrite reumatoide, por exemplo, ele teve história familiar de primeiro grau de fratura, por exemplo, de quadril. Além disso, eu coloco os dados da minha densitometria. No momento que eu faço essa análise clínica e essa análise densitométrica, o gráfico, aqui no Brasil a gente utiliza esse da Abraço, que é a Associação Brasileira do Osso, vai me mostrar se são pacientes de alto risco de fraturas em 10 anos ou se são pacientes de baixo risco de fraturas em 10 anos. Se esse paciente apresentar um alto risco de fratura, seja fraturas maiores, seja de fraturas de quadril, ou seja, permanecer na linha vermelha, eu também considero que esse paciente é portador de osteoporose. Por quê? Eu vou voltar ao slide. Porque é um paciente que a gente considera como sendo de risco elevado pelo Frax. Interessantíssimo, né? E muito importante para a prova de vocês. Além disso, para clínica, tá? Isso pode ser feito facilmente em qualquer ambulatório ou mesmo até na atenção primária de saúde. Bom, eu falei para vocês que a osteoporose é uma doença osteometabólica sistêmica. Então, para isso, como toda boa doença reumatológica, a gente tem que abrir diagnósticos diferenciais, principalmente de outras causas de perda de qualidade óssea. Vejam, exames laboratoriais básicos que eu tenho que solicitar para os meus pacientes incluem creatinina, cálcio, a urina de 24 horas, principalmente com a análise do cálcio, ou seja, a calciúria em 24 horas, o fósforo sérico, a vitamina D e a fosfatase alcalina. Além disso, o hemograma, a função hepática, o PTH também são fundamentais para a gente identificar se há sugestões de algum outro fator secundário. Por exemplo, se o paciente tem uma hipercalciúria assintomática, que é uma causa de nefrolitise de repetição, eventualmente eu posso tratá-la e reduzir essa perda de cálcio pela urina. Se esse é um paciente que tem uma hipovitaminose D muito intensa, eventualmente evoluindo com um déficit de mineralização, é um paciente que eu posso repor e melhorar. Se é um paciente que tem, por exemplo, um hiperparatireoidismo primário, eventualmente eu posso até indicar cirurgia. Então é muito importante esses exames laboratoriais para o nosso diferencial da osteoporose primária daquela osteoporose que tem outra causa associada. Em casos específicos, principalmente em idosos, eu tenho que investigar alguns outros fatores associados. Na minha prática, eu confesso, eu gosto de sempre solicitar o TSH e a eletroforese de proteínas séricas. Por quê? Lembrem, tá? Mieloma múltiplo também pode causar. Alterações da tireoide, principalmente tanto hipo quanto hiper, assim como outras doenças, principalmente aquelas doenças desabsortivas. Então vejam, num homem com osteoporose, eu preciso investigar hormônios, tá? Principalmente a dosagem do SHBG, dosagem da testosterona total e livre, do FSH e LH, para conseguir avaliar todo esse eixo desse meu paciente, para ver se por acaso esse homem, por exemplo, ele tem uma deficiência hormonal. Bom, e agora? Henrique, em quem eu realizo a densitometria óssea? Isso já está bem claro na literatura. Em todas as mulheres com mais de 65 anos de idade e nos homens com mais de 70 anos de idade. Um pouquinho mais cedo, nas mulheres pós-menopausa e naqueles homens acima de 50 anos de idade e que possuem risco, fatores de risco para a osteoporose. Aqueles fatores de risco que a gente comentou nos primeiros slides. Além disso, paciente adulto com história de fratura por fragilidade, doença que está relacionada ao desenvolvimento de osteoporose, o uso de medicações que podem levar à osteoporose, por exemplo, anticonvulsivantes, por exemplo, varfarina, também tem indicação de densitometria. Além disso, aqueles pacientes que já estão em tratamento de osteoporose também têm necessidade de realização de densitometria para a gente conseguir avaliar como está a evolução do tratamento. Bom, como que a gente avalia? Isso aqui é muito importante. Eu considero uma densitometria normal avaliando alguns sítios e avaliando alguns pontos. Eu trouxe aqui os 3 sítios que a gente avalia nesses pacientes. Eu avalio coluna total, fêmur, quadril. Então notem, isso aqui é o básico, é o habitual, que a gente costuma solicitar na nossa prática clínica, mesmo na atenção primária. Também eu posso solicitar aqui a avaliação do rádio distal, avaliação do rádio. Aqui, quando eu vou olhar a densitometria, quando eu analiso coluna, eu tenho que ver a coluna total, ou seja, L1, L4. Eventualmente, alguns pacientes têm fratura local, alguns pacientes têm uma osteoartrite muito avançada, então eu elimino aquela vértebra que tem uma alteração maior do que 1 em relação à vértebra anterior ou posterior. Aqui, no fêmur, eu avalio tanto o fêmur total, ou seja, todo o fêmur, quanto o colo do fêmur. Além disso, aqui no meu antebraço, eu avalio especificamente essa região aqui chamada rádio 33. Esses são os pontos que no meu laudo de densitometria, que a máquina imprime para vocês, vocês vão avaliar para dizer é osteoporose ou não, é osteopenia ou não, é normal ou não. Então notem, toda vez que eu tiver menos 2,5 desvios padrões para baixo,
eu considero como osteoporose. Se eu tiver entre menos 1,1 e menos 2,4 desvios padrões, isso aqui eu estou avaliando sempre T-score, tá? Eu considero como osteopenia. Eu considero normal quando for maior ou igual a menos 1,0 desvios padrões do meu T-score. Além disso, em homens com menos de 50 anos de idade, mulheres na pré-menopausa, onde eu não consigo avaliar o T-score, é um parâmetro não adequado para avaliação desse grupo de pacientes, aí eu uso o Z-score. E eu considero como baixa massa óssea quando eu tenho um Z-score menor ou igual a menos 2 desvios padrões. Além disso, o raio-x de coluna também tem uma função muito importante nesses pacientes. Se vocês notarem, olha como esse paciente aqui tem uma hipercifose torácica acentuada. Se vocês notarem, ele tem inúmeras fraturas aqui de coluna torácica. Especificamente, existe uma variável, na verdade uma métrica que eu consigo avaliar através da radiografia de coluna as minhas fraturas vertebrais, que é o método de Guénin. Eu considero como sendo fratura vertebral grau 1 aquela que tem uma perda de altura, que pode ser tanto anterior quanto média quanto posterior, de 20 a 25%. E eu considero o grau 3, aquele grau mais avançado, quando eu tenho uma perda de altura maior do que 40%. Por exemplo, aqui na frente eu tenho 0,6 centímetros, aqui atrás eu tenho 1,1 centímetro. Eu tenho uma variação por perda, por acunhamento, por fratura, maior do que 40%. Ou seja, eu tenho uma fratura grau 3. Excelente, né? Então já falei para vocês que o que eu quero é justamente evitar que esse senhor aqui caia e frature, principalmente quadril, ou claro, lembrem, né? Rádio distal, húmero proximal, pelve e coluna. Existem várias linhas de tratamento, eu vou começar falando para vocês do tratamento não medicamentoso. O tratamento não medicamentoso é baseado em cálcio na dieta, e idealmente entre 1.000 a 1.200 mg por dia de cálcio. Ou seja, eu preciso ter uma ingesta de leite e seus derivados de forma adequada. Aqui não entra aquela questão toda que o pessoal fala de dieta anti-inflamatória de cálcio. Não levem isso para o seu paciente com osteoporose. Ele precisa de cálcio na dieta, ele precisa ter ingesta adequada. Além, é claro, eu preciso ter uma ingestão adequada tanto de vitamina D quanto de vitamina K. A gente tem mais evidência com a vitamina D, inclusive nas formulações, com alvo acima de 30. A questão dos exercícios físicos é fundamental. Eu preciso fortalecer principalmente esse meu osso cortical, que é meu osso do colo de fêmur e fêmur total. Ou seja, exercícios principalmente com fortalecimento local são ideais. Eu quero só reforçar que o paciente com osteoporose, principalmente com acometimento de coluna, não pode realizar aqueles movimentos de hiperextensão e hiperflexão de coluna pelo risco de novas fraturas locais. Além disso, como todo bom geriatra, a gente precisa prevenir quedas nesses pacientes. Quando eu vou falar agora dos tratamentos para vocês, eu falo especificamente primeiro dos medicamentos antirreabsortivos. Especificamente nos antirreabsortivos, a gente tem 3 classes: os moduladores do receptor de estrogênio, os bisfosfonatos e os inibidores do rank ligante. Na verdade, o inibidor do rank ligante. Quando a gente fala de SERMs, ou seja, aqueles que são moduladores do receptor de estrogênio, eu tenho 2 medicações no mercado, o tamoxifeno e o raloxifeno. Eles têm alguma utilidade, mas não são muito práticos, principalmente para ganho de massa óssea no quadril. Os bisfosfonatos, esses sim, tá? Clássicos, vocês já conheceram da faculdade, provavelmente sua avó usa um bisfosfonato. É bom porque ele é barato e fácil de tomar. Existem tantas formulações orais, o alendronato que é semanal, o risedronato que é mensal, quanto a formulação endovenosa, que é o ácido zoledrônico, que é anual. Vejam, eles são fáceis, baratos de ser tomados e têm uma ação no osteoclasto. Então, quais são as principais contraindicações? Se esse paciente não tem uma via oral adequada, por exemplo, ele tem uma estenose de esôfago, eu não vou conseguir utilizar os orais. Parto, então, aí para as minhas medicações endovenosas. Existe um imunobiológico, tá, o denosumab, que já está há tempos no mercado, o nome comercial é Prolia, que ele age em uma via através da inibição do rank ligante, e isso acaba levando ao aumento de massa óssea, proteção da degeneração e da perda de massa óssea. Então, notem, o denosumab também é uma opção anti-reabsortiva. Vejam, anti-reabsortivo, ele vai inibir a reabsorção. Então, quando a gente fala de anti-reabsortivo, a gente conversa dos SERMs, dos bisfosfonatos e do inibidor do rank ligante. Agora, dos anabólicos, aqui eu quero literalmente, força, ficar forte, fazer anabolismo, crescer osso. Quando que eu indico e quem eu indico naturalmente? Eu indico para aqueles pacientes com osteoporose grave, em geral com T-score menor ou igual a -3. Aqueles pacientes que tiveram falha terapêutica caracterizada por novas fraturas em vigência do tratamento antirreabsortivo habitual e naqueles que são intolerantes aos bisfosfonatos, seja na sua formulação oral, seja na sua formulação endovenosa. Vejam, a teriparatida que envolve o metabolismo do PTH, é uma medicação ótima como anabólico, mas ela tem um porém, é subcutânea e diária. A utilização que a gente tem em bula é de 2 anos ou 24 meses.
Por fim, a gente tem um imunobiológico novo, que tem uma função tanto anabólica, que é o romosozumab, quanto antirreabsortivo. Ele tem uma ação dupla. Tem uma vantagem, eu particularmente gosto bastante de utilizar. Aqueles pacientes graves, T-score menor ou igual a menos 3.0, que têm fraturas de repetição em vigência do tratamento, ele é fácil, porque ele é antirreabsortivo e anabólico. A gente pode utilizar ele de forma mensal, são 2 seringas, por período de 1 ano. Quais são os take-home messages que eu quero levar aqui para vocês? O principal é, a gente precisa reduzir o risco de fraturas. Com isso, eu vou levar a uma menor mortalidade, a uma menor morbidade desse paciente e uma redução de custos, seja para a família, seja para o sistema. Bom, vamos fazer uma questão. Essa aqui é uma questão que eu separei para vocês porque eu particularmente achei muito interessante. Eu estou falando de uma mulher de 68 anos de idade, ex-tabagista, com relato de osteosarcoma na infância, com artrite reumatoide e osteoporose. A gente tem aqui inúmeros fatores de risco. Uma mulher pós-menopausa, com artrite reumatoide, tabagista. Ela já teve uma fratura com o húmero proximal esquerdo prévio, então aqui a gente já consegue definir que é osteoporose, sem nenhuma outra fratura documentada. Ela comparece à consulta por quê? Porque está com uma queixa nova de uma dor lombar. A princípio já está usando risedronato 150 mg por mês há 3 anos, ou seja, ela está com uma terapia, teoricamente, em uso de um bisfosfonato. Os exames laboratoriais estão ok. Vejam, entretanto, ela vem com uma densitometria, a primeira, e uma densitometria de monitoramento 3 anos depois. Se a gente notar com calma, colo de fêmur, fêmur total e coluna total, que são os parâmetros que eu falei para vocês, a gente até teve uma melhora. Mas aqui, infelizmente, se a gente for notar na transição de coluna torácica para lombar, tem uma fratura antes não descoberta e essa paciente está sintomática. Por isso, ela está em uso de risedronato há 3 anos. Teve uma nova fratura em vigência do tratamento, eu considero como falha. Vejam, além da suplementação de vitamina D e cálcio, qual que é a melhor conduta nesse momento? Letra A, manter o risedronato. Não, eu não vou manter o time que perdeu. B, suspender o risedronato. Tá, mas ela continua osteoporótica. Eu não vou poder fazer absolutamente nada aqui, então não é opção. C, trocar risedronato pelo seu próprio irmão bisfosfonato oral chamado ibandronato? Também não. Por fim, vamos trocar um antirreabsortivo. Eu mudo aqui a classe. Ou seja, eu troco D, um bisfosfonato por inibidor do rank ligante. Posso fazer uso do denosumab. Gabarito, letra D de dado. Vejam, como se realiza o diagnóstico de osteoporose em uma paciente de 65 anos de idade sem história prévia de fratura por fragilidade? Letra A, raio-x, osteopenia, nem sensível nem específico. Letra C, ressonância magnética demonstrando rarefação óssea, não preciso nem comentar, é a mesma lógica da letra A. D, densitometria, T-score com valores entre menos 1 e menos 2,5 em um dos seguintes sítios. Coluna lombar, ok. Colo de fêmur, ok. Fêmur total ou rádio A33. Aqui eu estou falando de osteopenia. O que sobra? Letra B de bola. Uma densitometria óssea demonstrando valores de T-score menor a menos 2,5 em um dos seguintes 4 sítios que eu já citei para vocês. Gabarito, letra B de bola. Quero aqui agradecer, a aula de osteoporose é extremamente importante ser completada com as questões do KeyBank. A gente tem inúmeros comentários descrevendo e falando a fundo especificamente os mecanismos farmacológicos das drogas, principalmente das antirreabsortivas. Muito obrigado.